Seja bem-vindo mais a um curso Top Excel. Você já parou para pensar em aprender um pouco mais sobre a linguagem de programação dentro do Excel? Que geralmente as pessoas chamam de macro, mas também pela parte de desenvolvedor como Visual Basic, né? É um recurso interessante, muito útil e que faz uma grande diferença no dia a dia. Porém, temos que lembrar o seguinte: toda vez que eu utilizo o Visual Basic, ou seja, o ambiente de desenvolvedor de programação dentro das empresas, eu termino que eu gero uma ilha de desconforto, porque nem sempre a TI consegue dar suporte. E se você observar, possivelmente quem está ao seu redor no seu dia a dia das empresas não tem um bom conhecimento na linguagem de programação. Mas é importante saber, é um diferencial, porque nem tudo dá para a gente fazer via fórmulas. Eu venho mostrando a vocês aqui durante o canal algumas formas simples e objetivas de se trabalhar com Excel. Quando a gente pensa em trabalhar com Excel para as empresas, lembre-se que menos é mais. Ou seja, o simples, ou como diz alguns gestores, o feito é melhor do que o bem feito. Porém, trabalhar com Visual Basic ajuda muito. Então, por isso, eu vou mostrar uma forma como você trabalha introdutoriamente com o Visual Basic, né? Vou apresentar a você rapidamente o ambiente de desenvolvedor, como você habilita, o que são as principais pastas dentro, ou seja, as principais funcionalidades dentro do Visual Basic, e vamos fazer algumas linhas de comando, né? Algumas linhas de programação, como um Olá Mundo, como você inserir uma informação na planilha de trabalho, ou seja, na sua área de trabalho restrita, ou seja, se você abrir 2, 3 Excels, ele vai respeitar exatamente o norte que você deu para ele, exatamente a diretriz que você deu. Agora, qual a diferença de eu programar mexendo no editor de desenvolvedor para um trabalho feito apenas com a macro? Quando eu gero um gravar macro, né, eu tenho várias linhas de códigos que são criadas e muitas vezes ele suja, ou seja, ele incha, deixa pesado a minha linha de processamento na hora que eu abro o Excel, na hora que eu vou trabalhar. Quando eu manipulo essa informação, eu boto exatamente o que me interessa. Então eu não preciso ficar deixando o arquivo pesado, eu diminuo a quantidade de fórmulas. Mais na frente eu vou ensinar vocês a fazer funções, ou seja, sabe o proc que geralmente a gente utiliza como fórmulas? Eu vou te ensinar a criar fórmulas dentro do ambiente desenvolvedor. É simples, mas requer que você tenha um alicerce muito bem preparado dentro do ambiente desenvolvedor. Então, vamos aqui ao meu computador, eu vou mostrar como é que a gente faz a abertura, habilita o ambiente desenvolvedor caso o seu não esteja, né? E se por acaso você também quiser aprender um pouco mais, fica ligado aqui no canal. Então, se inscreve, participa, deixa teus comentários aí, que a gente vai sempre estar lendo e direcionando as próximas aulas, tá? Então vamos aqui para o meu computador e vamos dar uma olhada aqui como a gente faz isso. Bom, aqui simplesmente eu abri um Excel limpo, tá? Lembrando que eu salvei como habilitado para macro. Eu só vou mostrar, caso você não lembre, você vem aqui, ó, salvar como, e aí você escolhe a área onde você quer abrir, onde você deseja salvar. Deixa eu escolher outro canto aqui. Este computador, área de trabalho. E aqui, ó, geralmente o seu vai estar assim. Então você vem aqui nessa opção, clica, escolhe aqui, ó, área de trabalho, macro Excel. Selecionou, clicou em salvar, ok? Se por acaso você não tiver com essa aba de desenvolvedor habilitada no seu Excel, você pode vir aqui, ó, arquivos, opções, personalizar faixa de opções, e ele vai estar aqui, ó. Aí você simplesmente, ele vai estar assim, o seu, você vem aqui e marca e dá um OK. E aí vai ser habilitado. Essa aba aqui é a guia desenvolvedor. Nessa parte de guia desenvolvedor, a gente tem acesso ao módulo de interação via programação e as partes de macro, que geralmente a gente é acostumado a utilizar.
que também está na parte de exibir macros. Tá vendo? Ó, essas mesmas funções que tem aqui, eles estão presentes aqui. Ah, Augusto, e por que então eu vou ter que habilitar o desenvolvedor? Olha, eu estou pedindo para você habilitar para que você saiba onde está e que você possa ter uma melhor facilidade na hora de manusear, tá? Mas existem comandos também que você pode utilizar no atalho no teclado, se você gosta, né, de mexer com atalhos, que facilita muito o dia a dia, tá? Então, primeira coisa, aqui eu tenho essa parte aqui, ó, Visual Basic, eu posso clicar e veja que ele já me dá aqui, ó, Alt F11. Então, se eu apertar a tecla ou o atalho Alt F11, eu também acesso a mesma visão que eu tenho aqui agora, ó. Tá vendo? Partindo aqui para essa parte do Visual Basic, rapidamente a gente tem as faixas de opções. Geralmente essas faixas de opções respeitam exatamente a mesma funcionalidade que a gente tem habitualmente dentro de qualquer sistema operacional, né? Ou melhor, de qualquer Office que a gente fazer. Então, é padrão. Mas o que interessa a gente para essa aula de hoje introdutória é o seguinte. Eu venho aqui em módulo, vou clicar, ele vai abrir. Eu tenho a minha árvore de comando aqui, ou seja, essa árvore é onde está organizada as minhas pastas dentro do ambiente de desenvolvedor, que me permite manipular. Hoje vamos ficar detidos apenas à parte de módulo. Porém, você pode trabalhar com classes, você pode trabalhar com formulários, isso eu vou apresentar um pouco mais à frente em outros vídeos. Mas no de hoje você vai aprender o introdutório e o que de fato cai na prova no seu dia a dia das empresas, tá? Lembrando que isso é uma aula totalmente introdutória ao Visual Basic e se você já tem um pouco mais de experiência, fica tranquilo, não se preocupa. Esse vídeo é para quem de fato está querendo ter curiosidade em aprender um pouco mais sobre linguagem de programação, tá bom? Então, vamos aqui. Eu criei um módulo. Simplesmente, se eu quiser exibir isso aqui, se por acaso estiver assim, eu posso dar 2 cliques em cima do módulo e ele vai abrir meu ambiente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é digitar um Olá Mundo. Para isso, eu tenho 3 coisas importantes para lhe falar. A primeira, eu tenho 3 formas diferentes de escrever. Eu tenho public, sub, e eu vou botar aqui teste 001. Eu posso ter essa escrita também assim, apenas iniciando com sub, eu vou botar o número 2, e eu posso ter essa escrita aqui como private. Pronto. Vamos só entender rapidamente a diferença dos 3. Os 2 primeiros, a única diferença é que um tem um nome público e o outro não. Os 2, a grafia, a sintaxe está correta. Porém, utilize sempre a primeira utilizando o nome público. Por quê? Porque você mantém o seu código de forma padrão ao que o mercado aplica e você aprende a forma correta de programar. Então, é errado fazer dessa forma aqui? Não é. O sub é obrigatório e toda vez que eu abro, automaticamente eu tenho que fechar com end e o nome da rotina que eu vou criar. Isso é para outras formas de programação, como o if, que é o equivalente ao se, né? O se, o localizar, que é o proc, entre tantos outros. Aqui, e a diferença do privado é que quando eu vou fazer chamadas e execuções, o privado ele não me permite enxergar essa rotina. Vou mostrar a vocês. Se eu minimizar aqui e vir aqui, ó, na minha área de trabalho, eu vou apertar um comando chamado Alt F5. Ou melhor, Alt F8. Então, quando eu clicar Alt F8, observe o que aconteceu. Ele só me mostrou teste 1 e teste 2. Porém, eu tenho o teste 3, que é o privado. Então, quando ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso a essa rotina, até a chamada dessa rotina de execução. Um exemplo, eu crio vários códigos, um embaixo do outro lá, de vários cálculos, várias coisas, e termina que depois eu preciso sair chamando cada um, para que ele execute mesmo, feito uma chamada. Ó, primeiro vem você, depois vai ser executado isso, depois isso, depois... É uma rotina. Para que isso aconteça, eu preciso fazer essas chamadas. E para fazer a chamada no público, eu só preciso utilizar uma palavrinha chamada call e o nome da minha macro, né? Que no caso aqui seria teste 1, teste 2.
Já no privado, não, eu preciso ter uma grafia diferente, ou seja, uma sintaxe um pouco diferente. Porém, é a mais segura. Se você está desenvolvendo alguma coisa e não quer que ninguém mexa na tua rotina, você blinda, né? Você meio que criptografa, vamos dar assim um exemplo, né? Uma analogia, você criptografa, ou seja, você esconde essa informação e as pessoas não têm acesso. E só vai ter acesso se por acaso for acessar diretamente o seu código de programação. Mas fora isso, o público hoje vai me servir muito bem. Então, eu vou cancelar e vou voltar aqui ao meu ambiente desenvolvedor. Então, eu vou excluir esses dois e vamos então iniciar. Aqui, ó, eu botei teste 001, mas você pode botar qualquer nome que você quiser. Isso aqui é um nome que você está dando à sua rotina, tá bom? Então aqui, ó, para fazer a primeira chamada, eu vou fazer o seguinte, ó, mensagem box, aí eu dou um Ctrl espaço, ele me apresenta um Dropboxzinho, né, uma drop list com várias opções, e aqui eu quero essa primeira, Dropbox. O que esse Dropbox? Ele vai fazer abrir uma janelinha para mim me informar, lendo o que eu estou escrevendo, tá bom? Então Dropbox, Message Box, eu abro entre dupla aspa. Por que dupla aspa? Porque são comentários, ou seja, desculpa, é uma string, é um texto. Então toda vez que eu escrevo um texto dentro do ambiente de programação, eu tenho que botar entre dupla aspa, tá certo? Se eu botar aspa simples, ele fica verdinho, aí vai ser comentário. Então o teu processamento, na hora que acontecer, ele vai ignorar. Aqui eu vou colocar olá, mundo. E aqui, ó, eu posso apertar nesse play, ou eu posso dar F5, ou então eu posso acompanhar cada linha sendo processada apertando F8. Mas vamos apertar F5? Então, eu apertando F5 no meu teclado, e aqui está. Olá, mundo. Você já fez a primeira interação com o ambiente de desenvolvedor. Agora, se caso eu... Não, mas Augusto, eu gostaria de pegar essa informação e gravar na minha planilha de Excel. Eu gostaria que quando eu digitar, apareça lá, ele salve na minha área de trabalho, na minha pasta de trabalho, né, na minha área lá do Excel. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, a gente vai precisar fazer uma coisa simples, que é aprender a arquitetura, a instruir, a deixar o passo a passo correto. Lembre-se, não é que se por acaso der errado, não é que a máquina, o processamento foi errado. É porque você não obedeceu algumas regras e você não escreveu corretamente a grafia, a sintaxe de cada palavra. E aí o ordenamento importa, tá? Quem vem primeiro importa muito, porque você está instruindo, você está dizendo ao computador como ele vai processar a tua informação. Então, sempre obrigatoriamente, para você abrir um processo desse, a gente vai primeiro criar as variáveis. O que são variáveis? São alguns objetos que a gente vai criar alguns nomes que vai receber uma determinada informação. Isso vai nos servir durante todo o andar do desenvolvimento. Então, obrigatoriamente, você tem que sempre digitar a palavra din, assim, ó, din. E aí você bota o nome que você quer. Nesse caso, eu vou abrir primeiro uma referência à minha planilha. Eu quero dizer exatamente que ele não vai gravar a minha informação na planilha 2, 3, 4. Eu quero na planilha 1. Então vai ser aqui, ó, din, plan, de planilha, as worksheet, que tá aqui, ó, worksheet. Então, as palavras que estão em azul são palavras reservadas e obrigatórias dentro do ambiente desenvolvedor. Sem elas, ele vai criticar. Então, feito isso, eu agora vou referenciar, eu vou, o que a gente chama de setar, ou seja, vou linkar a informação à minha planilha. Vou dizer que agora ele vai receber a informação, que é o nome da planilha. Para isso, eu vou digitar set plan igual. Eu boto THI, aperto Ctrl, espaço e ele completa this book, ou seja, this workbook, nessa minha pasta de trabalho. Ponto worksheets, tá aqui embaixo, dupla aspa. E aqui dentro eu vou colocar exatamente esse nome dessa planilha aqui, ó, planilha 1, que é exatamente o mesmo nome aqui. Se eu mudar aqui e botar aqui, ó, teste, veja que lá também vai mudar.
Ó, teste, tá vendo? Então esse nome vem aqui para dentro. Teste. Pronto. Depois que eu faço isso, eu já ponto range, que é exatamente o que é o range. É onde, qual o parâmetro que eu vou fazer. Eu poderia botar célula também. Botar assim, ó, ponto células. Qual é a diferença dessa grafia, dessa sintaxe, dessa palavrinha para outra? A outra eu escrevo entre dupla aspa exatamente a célula, o nome é célula, A1, A2, A3, A4, eu escrevo o nome da célula. Nessa forma que está aqui como célula, eu tenho que botar não mais letra, mas ele só aceita se eu botar as referências como se fossem cartesianas. Então, 1, ou seja, linha 1, célula 1, linha 2, célula 2. Então é 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Então, sempre a primeira casa, a primeira escrita me refere à linha, vírgula, e a segunda é sempre as colunas. Agora, já na outra forma ranger, eu preciso colocar só o nome da letra mesmo, da célula. No caso, vamos utilizar a ranger. Ranger, A, dupla aspa, e vou botar A1, fecho dupla aspa, e botar valor igual, e entre dupla aspa vou repetir aqui o meu Olá Mundo. Eu vou apagar isso aqui de baixo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai na minha célula A1, se eu clicar aqui, ó, ele vai aqui. Deixa eu pintar, vamos ver o teste. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Pronto. Ele tem que salvar aqui, ó, A1. E tá aqui também, ó, A1, tá certo? Se eu utilizasse a palavra células, feita eu estava mostrando, ele seria 1, 1, porque o A equivale à primeira coluna, então seria só números, 1, 1. Aqui seria linha 3, coluna 1, então seria 3, 1, tá? Mas como eu utilizei ranger, eu boto exatamente esse nome que tem aqui, ó, essa grafia do jeito que está aqui, A1. Então, aqui está. O que eu vou fazer agora é apertar aqui o play e vamos lá. E aqui está, ó. Ele salvou. Então, o que você acabou de fazer foi salvar uma letrinha na sua planilha. Se por acaso você tivesse outra planilha aqui, botar aqui teste 2, e eu gostaria que esse nome, deixa eu fazer assim, que esse nome aparecesse aqui, deixa eu botar até outra cor, aqui aparecesse o nome Top Excel. Então eu vou apagar esse aqui, veja que é teste 2, eu vou voltar ao meu ambiente de desenvolvedor, e aí eu só vou trocar aqui, ó, tá vendo? Eu vou botar esse novo aqui, ó, teste 2, então eu só vou acrescentar o número 2 aqui no final, e vou trocar aqui para o nome do curso, que é Top Excel. Pronto. Esse nome Top Excel tem que ser também na célula A1, mas da planilha 2. Ele não deve sobrescrever a planilha 1. Aí eu vou fazer uma coisinha a mais. Eu vou voltar aqui no meu Excel e vou deixar aparecendo apenas a parte. Quando eu venho aqui e simplesmente, em vez de fazer isso aqui, eu vou chamar essa macro lá no Excel. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Eu posso vir em desenvolvedor e apertar aqui macro, ou posso dar um Alt F8. Tá vendo que ele mostra aqui, ó, Alt F8. Mas vamos clicar aqui. E tá aqui, teste 001. Eu vou executar. O que foi que aconteceu? Ó, ele gravou aqui e não sobrescreveu a informação lá. Então, tá vendo como é importante você saber dar um norte à informação? Pronto. Isso aqui você já começa a escrever várias formas de programação. Lembrando que o que você precisa respeitar são essas grafias, ou seja, essas sintaxes. Você tem que obedecer, você tem que escrever corretamente para que o Excel interprete da melhor forma a tua informação. Veja a diferença. Eu vou botar aqui em cima a palavra, vou botar aqui Top Excel, você, ou melhor, eu vou deixar aqui Top Excel, eu vou tirar, vou gravar na planilha 1, mas eu vou botar uma mensagem aqui, ó. Mensagem box,
e vou botar uma mensagem aqui. Você conseguiu. Pronto. Olha só o que vai acontecer. Por que eu digo que a ordem e o cuidado que você tem que ter é grande? Quando eu executar esse código, a primeira coisa que ele vai ler vai ser o prompt de comando. Então ele vai ler a informação e vai aparecer um OK. Depois que eu der um OK, ele vai ler a segunda, que é gravar na minha planilha o nome, tá? Então olha só, eu vou voltar para meu ambiente aqui. Ele vai trocar esse nome aqui, Olá Mundo, pela mensagem. Aqui vai ser gravado o Top Excel, mas antes disso vai ser aberto uma mensagenzinha. Então eu vou apertar agora Alt F8 e vou apertar executar. Olha o que aconteceu. Você conseguiu. Ele aparece um OK, mas veja que aqui o Olá Mundo ainda está. Quando eu der um OK, olha só o que vai acontecer com o Olá Mundo. Top Excel. Vamos agora inverter. Vamos pegar a mensagem e colocar depois. Eu vou remover essa mensagem daqui, vou clicar e arrastar aqui para baixo. E aqui eu vou voltar para o nome Olá Mundo. Nesse caso agora, Alt F8. Quando executar, ele primeiro colocou Olá Mundo e depois ele mostrou a mensagem, você conseguiu. Então, é importante que você tenha bastante consciência nessa parte introdutória. Ela é simples, é agradável de trabalhar, mas lembrando, 80 a 90% e muitas vezes eu garanto a você que em 100% o máximo que as pessoas conseguem fazer dentro das empresas é utilizar uma macro. Dificilmente você vai pegar alguém que mexa com ambiente de programação, criar funções, fórmulas, criar rotinas que não sejam via programação. Então, geralmente tem uma ou duas pessoas numa empresa toda aí que você só consegue utilizar via programação. Ajuda muito, 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 muito. Você economiza tempo, na verdade você ganha tempo para aprender mais sobre as empresas. E essa é a finalidade. É por isso que o Top Excel foi desenvolvido para ajudar você a não perder tempo, para que você ganhe velocidade nas suas atividades, você automatize, você crie rotinas que facilitem a sua vida. Mas para isso você precisa fazer uma estrada que é a estrada do aprendizado. E lembre-se, aprender nunca é demais. Absorva conhecimento, aproveite esse momento de quarentena que todo mundo está aí tendo que trabalhar home office, ainda esperando um posicionamento. Então aproveita esse tempo, cola, aprende bastante, porque quando a gente começar a retomar a vida normal, as coisas acontecer, aí você já vai voltar em outro nível para a empresa, né? Você já vai voltar para as suas atividades em outro nível. E até mesmo aquelas novas empresas que você possivelmente esteja ingressando, você já entra num nível diferente. Mas para isso você precisa aprender. Não faça feito a maioria das pessoas fazem, inclusive eu fiz isso, eu passei por isso, que é a forma mais difícil de aprender dentro das empresas, que é tentativas e erros. É você cair dentro da empresa, tentar adivinhar o que fazer, faz mal feito e assim, vai por mim, é a tua imagem, é o teu nome, então procura instruir, procura aprender, já que você quer desempenhar um bom papel e deixar seu legado. Então, fique esperto, nos acompanhe, se você não é inscrito, se inscreve no canal, a gente vai estar sempre postando dicas bacanas que vão facilitar. Se por acaso você teve dificuldade, foi muito rápido a explicação, fica tranquilo, isso é um vídeo, volta aí, assiste pausadamente, vai tentando, fazendo. Se por acaso teve dificuldade, manda aí a mensagem pra gente, deixa teus comentários, participa, para que a gente possa cada vez mais estar botando conteúdos. E não se preocupe, coloque aqui qualquer conteúdo que você deseje ver dentro do Excel, para que a gente possa compartilhar com você, ok? Então, fica com Deus e até a próxima. Abraço!